Olá, eu me chamo Graziela e irei falar com vocês sobre os jesuítas, a Companhia de Jesus e o seu papel decisivo na América Portuguesa, a partir da implementação do governo geral no Brasil. Farei aqui uma breve incursão sobre o contexto histórico em que se deu o processo de colonização portuguesa no Brasil, tendo como foco, sobretudo, a ação dos padres jesuítas nesse âmbito. Vocês sabem quem foram os padres jesuítas? E qual o papel desses religiosos nesse processo? São denominados jesuítas os membros da chamada Companhia de Jesus, que é uma ordem religiosa católica romana, constituída por volta de 1540 pelo padre hoje conhecido como Santo Inácio de Loyola. Desde o princípio da sua fundação, a Companhia de Jesus se destacou por suas obras educativas e missionárias ao redor do mundo, em especial em territórios ainda não cristianizados. Daí, a sua importância central no processo de colonização desenvolvido entre o século XVI e XVII nas Américas espanhola e portuguesa. A Companhia de Jesus teve um papel decisivo no movimento da Contra-Reforma, tal como ficou conhecida a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero e João Calvino, no século XVI. Como instrumento da Contra-Reforma, o principal objetivo da Companhia de Jesus era conter o grande avanço protestante da época, por intermédio da educação e da ação missionária. No início das suas atividades no território ibérico, em meados do século XVI, os métodos educacionais usados pelos jesuítas se destinavam exclusivamente aos grupos sociais menos favorecidos da população, tendo em vista ensinar a gente comum, o povo, a ler e a escrever. Com o achamento das terras da América pelos portugueses e espanhóis, o projeto da Companhia de Jesus foi ampliado e levado para o continente recém-descoberto, a fim de pregar a palavra de Deus entre os povos nativos do chamado Novo Mundo. Tendo isso em vista, o papel da companhia no contexto da colonização da América Portuguesa foi crucial. Isso porque, embora não estivessem subordinados ao projeto português para o Brasil, os jesuítas tiveram importância decisiva para o governo, garantindo que a coroa atingisse seus objetivos no processo de colonização e povoamento da colônia brasileira. Assim, o projeto educacional jesuítico acabou por se tornar o alicerce da nova estrutura social e educacional daquela colônia portuguesa. Quanto a isso, é importante esclarecer que o projeto educacional jesuítico não se define apenas como uma atividade de catequização. De um ponto de vista mais amplo, esse projeto pode ser entendido como uma proposta de transformação social, visto que, para além da missão evangelizadora, os jesuítas estavam também ali comprometidos com a implementação de uma missão civilizatória nas terras brasileiras. Em suma, tratavam de realizar as diretrizes do pensamento religioso da Companhia de Jesus por meio de atividades práticas, no sentido de infundir entre indígenas e colonos um espírito novo e, sobretudo, de transformar o indígena em homem civilizado. Isso, claro, segundo os padrões culturais e sociais europeus do século XVI. Contudo, a realização desse processo não foi nada fácil. Muito pelo contrário, essa operação impôs aos missionários jesuítas grandes e às vezes intransponíveis obstáculos. Assim, apesar de terem atingido em termos significativos seus objetivos iniciais, esses missionários tiveram que lutar em diversas frentes, de modo a conquistar gradativamente e com muita dificuldade e esforço de seus membros os seus objetivos civilizatórios. Quanto a isso, as dificuldades dos primeiros jesuítas não se resumiram à barreira impostas pelas evidentes diferenças culturais entre eles e os nativos, incluindo as resistências desses últimos à mudança de hábito não perseguida pelos missionários. Além disso, os missionários da companhia havia também que lidar com a oposição de muitos dos colonos portugueses,
que possuíam escravos indígenas e por isso ressentiam-se do controle dos jesuítas sobre os nativos aliado à coroa. Logo, o embate entre os padres jesuítas e os colonos proprietários de mão de obra escrava se transformou em um sério conflito entre esses dois grupos. Assim, ambas as partes apelaram à coroa. Os jesuítas obtiveram uma vitória parcial com a publicação do Decreto Real de 1574, que concedeu aos missionários controle total sobre os índios nas aldeias, permitindo-as aos colonos escravizarem apenas os índios capturados na chamada Guerra Legítima, isso é, os índios que rivalizavam com a coroa portuguesa. Para finalizar essa minha exposição, falarei agora sobre o contexto da vinda dos primeiros jesuítas ao Brasil, liderado pelo padre Manuel da Nóbrega, na expedição que trouxe a então colônia portuguesa o governador-geral Tomé de Souza. Como primeira medida para ordenar o processo de colonização da costa brasileira nos anos de 1534 e 1535, o rei de Portugal, Dom João III, determinou a divisão deste vasto território em 15 lotes, doando-os a 12 capitães governadores. Esses grandes lotes de terras foram denominados capitanias hereditárias. Esse sistema já havia sido empregado com bons resultados no século anterior nas ilhas do Atlântico. Também no Brasil, os capitães governadores, chamados capitães mouras, tiveram grande importância ao estabelecimento das primeiras vilas e à interiorização da atividade colonial. Contudo, dada a significativa extensão dessas capitanias e o isolamento uma das outras, a adoção desse sistema nas terras do Brasil logo se mostrou, do ponto de vista administrativo, bastante problemático, em especial tendo-se em vista a necessidade do controle das ações dos donatários por parte da coroa. Em suma, contribuíram para o fracasso gradual do sistema das capitanias hereditárias, a falta de recurso e de interesses em valorizar a terra por parte de muitos dos capitães mouras, as continuadas ameaças dos franceses com o apoio de indígenas antagônicos à ocupação portuguesa, bem como já a partir de 1535, o aumento excessivo de degredados, muito desses avessos à autoridade e à justiça regia. Para sanar os problemas recorrentes do sistema de capitanias, a solução encontrada pela coroa foi o estabelecimento de um governo geral, então considerada a providência mais viável para a administração de uma colônia tão extensa como o Brasil, visando a administração e a ocupação desse território recém-descoberto. A coroa portuguesa nomeará Tomé de Souza como primeiro governador-geral da colônia brasileira. Tomé de Souza fundará em 1549 a cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, hoje conhecida como Salvador, que virá a ser a primeira capital do Brasil. A instalação do governo geral na Bahia foi decisiva a aproximar as capitanias entre si, fazendo do Brasil um todo do ponto de vista da administração geral. Assim, em 29 de março de 1549, a expedição de Tomé de Souza ancora na Baía de Todos os Santos. De acordo com os dados históricos, vieram nessa expedição cerca de 1.000 pessoas. Antes de tornar-se sede do governo geral, a Baía de Todos os Santos foi capitania hereditária de Francisco Pereira Coutinho, que na época de Diogo Álvares, o Caramuru acabará devorado por indígenas locais. Por vontade expressa do rei Dom João III, vieram também ao Brasil na mesma armada de Tomé de Souza os primeiros jesuítas, entre os quais o padre Manuel da Nóbrega, que, como veremos, juntamente com o seu discípulo, o padre José de Anchieta, que chegou ao Brasil alguns anos depois, terá papel decisivo na implantação do primeiro sistema educacional nas terras do Brasil. Com o envio desses primeiros jesuítas ao Novo Mundo, o monarca português cumpria o determinado pelo regime de padroado, de acordo com o que, segundo a determinação papal, as coroas portuguesa e espanhola deveriam unir a ocupação dos novos territórios anexados.
a evangelização. É importante ressaltar que os padres jesuítas não foram os primeiros missionários a pisarem nas terras brasileiras. Antes deles, já se encontravam por aqui os padres diocesanos, que fundaram as primeiras paróquias na colônia, tendo sido a primeira a paróquia de São Vicente, fundada em 1532. Contudo, até então, a presença religiosa no Brasil se restringia à assistência desses diocesanos aos portugueses estabelecidos na terra, e a atuação esporádica e isolada de alguns poucos padres franciscanos. O impulso missionário nas colônias portuguesas ocorreu, sobretudo, após a chegada da então recém-fundada Companhia de Jesus ao Reino Luso a pedido do rei Dom João III. De modo particular, a presença dos jesuítas em terras brasileiras acompanha a virada administrativa ocorrida com o estabelecimento do governo geral na colônia nesse contexto. Portanto, o padre Manuel da Nóbrega foi de fato um pioneiro. Bem dito isso, encerro a minha exposição por aqui. Peço a vocês que assistam também a nossos próximos vídeos. Na sequência, vocês saberão um pouco mais sobre a vida e os feitos do padre Manuel da Nóbrega, líder da primeira missão jesuítica em terras brasileiras.